Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, gente, na verdade, nós vamos entrar, eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre uma parte da competência 3. O que é a competência 3? Argumentação, tá? A maioria das pessoas, elas possuem uma dificuldade em argumentar. E eu vou tentar explicar, vou conseguir explicar para vocês o que é uma boa argumentação, o que é uma argumentação, tá? Então a gente vai falar hoje sobre argumentação. Bom, de uma forma geral, e vocês já ouviram falar isso por outras vozes, né? Argumentar é quando você expõe o seu ponto de vista sobre algo. É isso. Vocês já podem ter ouvido uma variação disso, de que argumentar é convencer o outro daquilo que você pensa, daquilo que você acha. Se você ouviu essas duas definições, elas estão corretíssimas, elas estão corretas, realmente é isso. O que eu acho é que quando a gente tem esse conceito, né, convencer o outro do seu ponto de vista, né, às vezes isso dá uma bugada no cérebro da gente. Como assim dá uma bugada no cérebro da gente? Às vezes a gente pensa, tá, que o outro tem, depois que a gente falou, que a gente escreveu, o outro tem que pensar igual nós pensamos. Não, isso não, gente, o outro tem uma ideologia formada, tá? O que vai acontecer é você fornecer ao outro argumentos em que ele vira e fala, ok, são argumentos plausíveis. Então, quando se fala em argumentar, é isso. É você explanar o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Isso não quer dizer necessariamente mudar a cabeça do outro. Pode acontecer, mas não necessariamente é uma via de regra, tá? O que ocorre, tá? O grande lance da argumentação que vocês têm que entender é que a argumentação ela é feita de uma afirmação, ok? Beleza, você fez uma afirmação. A partir do momento que você fez essa afirmação, você explica essa afirmação. E aí, quando você explica essa afirmação, você está argumentando. Isso tem que estar bem claro para vocês. Quando vocês explicam uma afirmação, você fez a afirmação, você está argumentando, tá? Vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Bom, vamos pegar a época que eu estudava. Eu ainda estudo até hoje, né, gente? Mas na época que eu tava, por exemplo, no terceiro ano, como vocês, tá? Em que eu tava no terceiro ano, né? Tinha aula cedo, 7 horas da manhã, misericórdia. Né? E aí tinha aquela questão de logística, né? Pelo menos lá em casa tinha a questão da logística. Tinha que acordar, tomar banho, botar um uniforme. Eu deixava tudo arrumado pra eu ganhar tempo de sono. Eu era esse tipo de pessoa. Se pudesse, eu dormia até com uniforme. Bom, e tomar café e ainda ir pra escola, pro colégio. E o colégio que eu estudava não era tão próximo assim da minha casa. Não era longe, gente, mas a pé dava uns 20 minutos. Então tinha toda uma logística para eu estar, né, no colégio às 7 horas da manhã. Beleza, isso quer dizer que dormi tarde mesmo só no final de semana. Só de sexta para sábado, sábado para domingo e aí voltamos à rotina. Era assim que funcionava, tá? Bom, vamos imaginar então nessa situação hipotética que a Liliane do terceiro ano está lá em plena terça-feira, né? Plena terça-feira, querendo ver televisão até tarde. Beleza. A minha mãe vira pra mim e fala o seguinte, menina, desliga essa televisão e vai dormir. E eu viro pra ela e respondo o seguinte, eu posso ver televisão até tarde. Ô gente, corri o risco de eu tomar uma voadora que você não tem noção. Por quê? Porque eu só fiz uma afirmação. Isso é afirmação. Eu posso ver TV até tarde. Isso é uma afirmação. Para que isso se transforme num argumento, eu preciso justificar o fato de eu poder ver televisão até tarde.
Então, eu complemento a frase, né? Porque eu não sou besta, não quero tomar uma voadora. Então, eu já viro e complemento a frase. Não, eu posso assistir televisão até tarde porque amanhã não tem aula. Opa! Quando eu viro e falo que amanhã não tem aula, eu comecei a argumentar em cima de uma afirmativa. É fato isso, tá? Tá dando para compreender? É bem simples a estrutura, né? E aí, a diferença entre uma afirmação e um argumento é que a afirmação ela fica sozinha ali e o argumento ele explica a afirmação. Fato. Então, nos seus textos, o que vocês vão precisar fazer constantemente? Afirmação mais explicação. Você vai dar uma afirmação e uma explicação. E vai ficar show de bola. Você vai começar a entender o que é a argumentação. E você vai começar a argumentar de forma progressiva, tá? Ok? Bom, e aí uma coisa é fato, tá? Observa que eu dei uma explicação apenas. Eu poderia me aprofundar mais nessas explicações em relação a essa afirmativa. Por exemplo, eu posso ver TV até tarde porque amanhã eu não tenho aula, porque o colégio fará um conselho de classe para avaliar, né, o desempenho dos alunos. Agora eu fiz uma argumentação que nós chamamos mais aprofundada. Por quê? Porque eu fui dando explicações em cima de explicações, em cima de uma afirmativa, tá? A gente ouve falar muito em clichê, tá? De uma forma geral, clichê, né? É justamente aquele conhecimento amplo, aquele conhecimento geral, repetido. Em tudo quanto é lugar que você vai, você depara com um clichê. Por exemplo, o clichê... Ai, gente, tá até difícil a gente pensar no clichê. Mas, por exemplo, se você vai, por exemplo, ao banco, você ouve uma frase, aquela frase ela é pronta, ela é padrão. A gente costuma falar que a gente vira para vocês e fala, olha, não usa o clichê, porque o clichê é uma repetição, um conhecimento latado. Tá, ok. Mas entenda que a maioria dos temas de redação, eles são pautados em clichês. São pautados em clichês. De conhecimentos amplos. Sim, que todo mundo já falou sobre. Sim, claro que sim. No entanto, tá? O que ocorre? Ocorre que a partir do momento que você coloca um clichê e começa a desenvolver esse clichê, aí já é outra conversa. Aí você já começa a argumentar. Você começa a argumentar, certo? Ok? Bom, o que acontece? Eu peguei um exemplo para vocês e eu vou ler esse exemplo aqui, tá? Nesse cenário, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. O autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica e as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico a fim de que se combata a intolerância de crença. Observa que quando a gente tem só a afirmação, essa afirmação vai ser chamada de senso comum, ela vai ser chamada de clichê, porque ela só tem a afirmação. Quando você pega essa afirmação e explica essa afirmação, ela deixa de ser um senso comum e ela passa a ser um argumento. Tudo bem? Ok? Então, quando a gente fala que um argumento é um senso comum, por que a gente está falando isso? Porque não houve explicação. Você não desenvolveu o seu projeto de texto. É isso. Você colocou
simplesmente a afirmativa e não desenvolveu essa ideia central, tá? Ok? Bom, em geral, tá? Os argumentos, quando a gente utiliza os argumentos, né, eles vão explicar algo relativo a conduta social, algum padrão social, a sociedade de uma forma geral, tá? Ok? E aí, a gente pode correr um risco muito grande, gente, muito grande mesmo. Porque quando a gente lida com o senso comum, a gente pode recair numa coisa chamada preconceito. Preconceito. Tudo bem, hoje em dia você sabe que você não zera mais a redação por ferir os direitos humanos, é fato, mas você sabe que você vai ser punido na competência 5, né? Se nada mudar até então. Então, o que acontece? O senso comum, gente, sem explicação, ele pode cair no risco de ser considerado, sim, um senso comum não, perdão, ser considerado, sim, um preconceito, tá? Então, os argumentos, tá? Quando a gente argumenta, a gente deixa de ser óbvio. A gente deixa de ser óbvio. Liliane, por quê? Porque a gente está explicando. Então, a gente está criando uma linha de raciocínio, tá? Mostrando por que existe aquela ideia, por que existe aquele fato. Então, eles deixam de ser senso comum, tá? Ok? Bom, uma coisa importante, tá? É o seguinte. Na verdade, não existe uma resposta certa. Muita gente vira para mim e fala assim, não existe uma resposta certa. Não tem uma resposta certa, não tem um raciocínio certo. Existe sim um fio de raciocínio, né? Em que você parte de um ponto que é a afirmação e vai desembolando essa ideia. Tá? Por exemplo, um tema que muita gente tem dificuldade em fazer, tá? É justamente sobre o tema que fala sobre humor. As pessoas têm muita dificuldade. Normalmente as pessoas elas viram e falam o seguinte, Liliane, mas eu não acho o humor uma coisa ruim. Eu acho o humor muito bom. E eu sempre viro para a pessoa e falo o seguinte, ok, eu também, nossa, logo eu, né? Adoro, né? Eu vivo na questão do humor o tempo todo. Mas você vai precisar problematizar isso, não tem como. Então você vai ter que procurar aquilo que não é legal, afirmativas que vão dizer que tem coisas no humor que não é legal. Coisa que não é tão difícil se você for analisar, porque nada é perfeito, tudo é perfectível. Você há de convir comigo? E quando eu falo que tudo é perfectível, quer dizer, as coisas vão se aperfeiçoar, né? Quando se fala humor de uma forma geral, por exemplo, né? Gente, voltei. A bateria, o celular avisou que a bateria tá acabando. E aí ele simplesmente interrompe o vídeo, tipo assim, você se ferrou, entendeu? Mais ou menos isso. E aí, ocorre que eu tava falando, do humor. Então, eu tava falando que o humor é muito amplo, né? De modo que nem todo humor é bacana, né? Nem todo humor é bacana. Você há de convir comigo, por exemplo, tem determinados humores, né? Que eles são agressivos, eles são pautados em estereótipos. Eles expõem as pessoas, né? A situações vexatórias. Tem determinadas, eu vou chamar de crueldade, porque eu acho que é crueldade. Tem determinadas crueldades que se escondem atrás da cortina do humor para poder mascarar o fato de ser crueldade. Por exemplo, o bullying. O bullying é uma crueldade sem fim, né? Uma crueldade física e mental, principalmente mental, sem fim. E muita gente vira e fala, não, é só zoação, né? Mas o outro tá pra morrer. E, não, é só senso de humor. Falando de tal, não tem senso de humor. Vocês já viveram esse tipo de coisa. Então, quer dizer, o que eu fiz? Eu peguei afirmativas que não são producentes em relação ao tema para poder explicar essas afirmativas. Então, quando eu faço isso, é óbvio que eu vou estar argumentando. Gente, o Enem, ele não está procurando a resposta certa para a redação.
Para isso ele tem as outras matérias, né? Ele não está procurando uma resposta certa. O Enem quer saber se você é capaz de colocar uma afirmação e desenvolver um raciocínio em cima dessa afirmação. Liliane, por que o Enem quer saber isso? Porque é o perfil do universitário que eles querem. A partir do momento que você entrar na universidade, o que mais você vai ter que fazer na face da terra é isso. É desenvolver uma ideia central, desenvolver um raciocínio, se tornar uma mente pensante. Então, não tem uma resposta certa, tá? Muitos alunos às vezes viram para mim e falam assim, Liliane, eu falei isso aqui, mas eu falei isso aqui, eu não sei se tá certo. Se tiver estruturalmente errado é uma coisa, gramaticalmente errado é outra. Se for o senso comum é outra coisa. Agora, se for a afirmação e a explicação e várias explicações, ok, tá? Tem gente que pensa assim, Liliane, e se eu pegar uma coisa, o que o corretor vai pensar de mim? Nada. Ele não vai pensar nada, ele só vai pensar se você sabe escrever ou não, mais nada. Então são grilos que normalmente você tem na cabeça que são bobagens, tá? Eles não vão, como é que eu falo pra você, alterar, né, em nada a tua nota, o que o corretor vai pensar de mim. Será que eu dei a resposta certa? Claro que você não pode fugir do tema, né, gente? Se o Enem pede para falar sobre cinema, não me adianta você falar sobre escola. Isso é fato, né? Bom, eu vou mostrar um exercício para vocês e ao final desse vídeo eu vou deixar um outro exercício para vocês, tá? Eu vou colocar uma afirmação. Por exemplo, maçãs são boas. Isso é uma afirmação. Maçãs são boas. Beleza. Eu preciso explicar essa afirmação para transformá-la em um argumento. Então, maçãs são boas porque fazem bem à saúde. Ok. Comecei a argumentar. Preciso argumentar mais ainda porque eu preciso explicar mais ainda, tá? Maçãs são boas porque fazem bem à saúde e combatem o tártaro, além de serem ricas em nutrientes. Agora eu fiz um argumento bonito, porque a partir de uma afirmativa eu fui colocando explicações, ok? Então esse é um exemplo do exercício que vocês vão fazer. Detalhe, bonitos, vocês vão fazer esse exercício e vão me mandar pelo Classroom, tá? Então, vamos lá. Na verdade, primeira afirmação, eu vou colocar no canto para vocês, tá? Escrever uma redação por semana é bom? 2. Viajar é bom? 3. Hospitais públicos precisam de apoio? 4. Energia elétrica é boa? 5. Democracia é boa? Beleza. Ok, então esse é o dever. Vou abrir para vocês tudo na terça-feira, hein, gente? Próxima aula que vocês vão ver aqui é a redação de proposta, quer dizer, tem muita coisa para essa semana aí. Ó, nós vamos ter a parte 2 dessa aula, tá? A parte 2 dessa aula vai ser, nós vamos falar sobre a gente, aqui, como que nós vamos problematizar um assunto, já que a gente já mencionou a questão da problematização, quando eu dei o exemplo do humor. Então eu vou te ensinar a problematizar, tá bom? Então não esqueça de fazer os exercícios, eu estou aguardando vocês, tá bom? No mais, gente, muitíssimo obrigada, tá? Por ter me acompanhado até aqui. Muita paz para vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, gente!